andarilhos, faz a sua travessia, deixando pegadas firmes pelo caminho, cada qual com a sua sina. Os refugiados fogem da guerra, da mira de um inimigo desconhecido. Guiados pela fé, os devotos seguem carregando a gratidão da graça alcançada. Junto vão os exilados, despejados como dejeto, privados de afeto e compreensão. Das fronteiras, os imigrantes atravessam as linhas imaginárias, criadas pelos seres limítrofes. De mãos estendidas, vão os pedintes e vivem à mercê da caridade. E assim, seguem os caminhantes nessa travessia árdua, cheia de provações que é a vida da gente. Sigamos nós nossas próprias trilhas, guiados pela bússola do coração, onde o norte é a direção rumo à felicidade. O ponto final da nossa missão, enquanto seres viventes. Naqueles tempos, João Batista, também um andarilho, porém um profeta benfeitor de caminhos, andava pelas margens do Rio Jordão, anunciando a vinda do Messias. Enquanto sua voz clamava as boas novas, suas mãos batizavam aquela gente arrependida para livrá-los do mal. Mas alguém muito maior do que eu. Em verdade, não sou digno sequer de desatar-lhe os nós das sandálias. Você é o Messias? Não, eu não sou o Messias, mas vim antes para preparar o caminho que levará até ele. Então você é um profeta? Suas pregações já são conhecidas por todo o deserto da Judéia. Sou apenas a voz que clama no deserto e aquele que vem trazer esperança. Posso afirmar a vocês que o machado já está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, arrependam-se dos seus pecados, para não serem lançados no fogo do inferno. Quem te deu autoridade para ensinar essas coisas? Sabemos que o Sinédrio, Que é a corte suprema das leis de Moisés, não te deu autorização para isso. E amando de Deus, a quem devo honra e obediência. Quanto aos senhores, raça de víboras, deveriam tratar essa gente com caridade,
mas preferem oprimir-la com tirania. Quanto atrevimento! Pagará caro por nos afrontar em público. Nós temos assim uma nova dramaturgia, é um texto novo, uma nova mensagem, é um novo narrador, quem conta a história. A gente traz a ideia do caminhante a partir da ótica de São Cristóvão, que foi, segundo a lenda, carregou o Cristo nos ombros para fazer a travessia. Então assim, o texto é novo, a cenografia está um pouco maior, a gente tem ampliado a cada ano a nossa cenografia num espaço um pouco maior. A gente também tem novos personagens, a musicalidade está diferente, novas parábolas da Bíblia. Então assim, é um espetáculo novo a cada ano. A lenda de Cristóvão, que fala de travessia, de caminhantes, e Jesus foi um grande caminhante, né? Ele percorreu várias regiões para poder levar o seu ensinamento, e aí nesse processo de entender a dramaturgia, a gente consegue ir buscando literatura, filmes e construindo o personagem para entregar emoção para o povo. Então é isso que eu busquei no personagem desse ano, um Jesus humano, caminhante, cansado algumas vezes, mas com muitas emoções para entregar a emoção também para o público. Em relação à atuação, quais foram as nuances que você trabalhou para chegar nesse personagem até agora? Olha, a gente tem um preparo físico, né, que é muito importante a gente fazer, mas o principal são as expressões. O que eu busquei construir esse ano, através de filmes e séries que eu assisti, foi buscar expressões de Jesus que representassem os momentos de alegria, de dor, de raiva. É um ano que, enquanto ator, eu acho que eu me desafiei nesse sentido, né, um Jesus muito mais expressivo, para que o público possa ver de perto as reações do personagem. Durante a organização, quais foram os principais desafios? Olha, encontrar sempre uma linguagem que fosse acessível, que a gente saísse de uma narrativa ou de um texto muito erudito, porque a erudição às vezes acaba criando um entrave, né? Percalços no entendimento do texto. Então e ao mesmo tempo, sem perder o refino, sem perder essa comunicação clássica que o espetáculo, no meu ponto de vista, exige, para manter também esse perfil de um espetáculo da Paixão de Cristo. Bom, Laís, mais um ano de Via Crucis, qual é o grande diferencial de 2026? Eu acredito que a proximidade com os temas atuais, né? A gente poder falar de questões que são tão importantes, como o próprio feminicídio, que a gente infelizmente vê crescendo tanto. Então, dentro de um espetáculo como o Via Crucis, onde a gente consegue ter mais de 2.000 pessoas sentadas para assistir teatro, a gente não podia perder essa oportunidade. Então, eu me sinto assim muito honrada. Eu acho que esse é o diferencial, das pessoas poderem refletir sobre as atitudes dela hoje, né? É isso. A 27ª edição do Via Crucis, eu acho que já fala por si, né? 27 edições de um evento que se tornou uma referência regional, né? Nessa que é a maior história da humanidade, né? A história da vida de Jesus Cristo, ela é a maior história que a gente tem para nos espelharmos e para a gente refletir, né? Seja nesse momento aí da Sexta-feira Santa, nesse momento que a gente tem mais religioso, no domingo de Páscoa. É uma oportunidade da gente fazer uma reflexão, né, das nossas vidas e de quem entregou a vida para que a gente pudesse ser salvo. Então, eu creio que todos os anos a gente conta essa história, mas cada ano tem uma particularidade porque a gente olha sobre a prisma, sobre o olhar, sobre a narrativa de outras pessoas, né? No caso esse, a gente vai falar de São Cristóvão, né, que é aquele o santo dos viajantes aí, né, de quem está na sua jornada, de quem está no seu caminho, nada diferente de nós, mas também não diferente de Jesus Cristo, né, que foi um caminhante que levou a palavra de Deus para vários pontos aí do Oriente Médio e que até hoje, né, nos ensina tanto. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é aquele de quem eu lhes falei. E como Abraão será como pai de uma multidão, o líder de uma nação de fiéis. E como Moisés nos libertará e nos guiará com tal poder que seremos capazes de atravessar mares revoltos. Ele é o caminho que faz a nossa travessia
ser gloriosa. Mesmo sendo quem és, tu tens vontade de vir a mim para ser batizado. Sim, João, me batize. Este é meu filho amado, que muito me honra. E lá foi o Filho de Deus para a sua santa peregrinação, uma jornada de fé e de amor ao próximo. Zermahlen, zerreißen, zerreiben. Eu sei que estás com sede, Nazareno. Não condene o ato, filho do Altíssimo. A sede que está sentindo agora, no futuro muitos sentirão. E a água lhe será negada, como eu a neguei a ti. Onde haver mãos fraternas, que lhes oferecerão uma água para saciar-lhes a sede de justiça. Foi para isso que vim à terra. Além de água lhe será negado abrigo, condenando-os a viverem suas vidas nas vielas, nas ruas, nas praças, ao relento, abandonados à própria sorte. Pessoas afetuosas darão amparo a esses desabrigados, vestindo-os e alimentando-os. É isso que vim ensinar. As pessoas não são como tu, Galileu. Tu tens o coração encharcado de amor. Os delas são secos, áridos. Seu coração, Jesus, transporta afeto. Os delas, indiferenças a ponto de condenar seus semelhantes a uma vida de privações e sofrimentos. Eu mesmo, nesta minha condição de andarilho, sofro com a indiferença das pessoas. Me negam até um simples copo d'água. Dentre essas pessoas haverá as de olhar compassivo e de gestos solidários. Eu pensei que poderias transformar pedras em pães para saciar sua fome. Contudo, a fome matará muitos. Pois alimentos lhe serão negados por aqueles que lançam fora restos de comida, sobras que salvariam vidas. Os que saciarem a fome dos famintos terão fartura no reino de Deus. Para isso, eles teriam que acreditar na salvação dos bons. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Darei provas de que devem acreditar em mim. As atitudes dos humanos os aproximam muito mais do inferno do que do reino celestial. O ser humano é egoísta, soberbo, ganancioso. Lamento que tu dediques todo o seu amor a uma espécie tão desprezível. A humanidade há de aprender a amar o próximo como Deus a ama. Só assim se salvará das tuas tentações e dos teus sortilégios. Reflita se te vale a pena ser o Cordeiro de Deus para a redenção da humanidade. O ser humano é incapaz de mensurar o martírio a que tu estás disposto a sofrer.
comida e bebida à vontade, tanto que o povo se fartou e tomou todo o vinho. Sair, estamos servindo a última talha de vinho. Nossa, e pelo tanto de convidados, daqui a pouco não teremos mais. E eles estão ficando muito animados. Sim, faremos. Tá bom, vamos resolver isso. Josué? Sim, Josué. Os servos estão servindo a última talha de vinho. Mas encomendamos 6 talhas. Recebemos mais convidados do que esperávamos. Não demora muito, não teremos mais vinho para servir a sua festa. Jesus, eles não têm mais vinho. Com que intenções está me dizendo isso, mãe? Minha hora ainda não chegou. Se você está aqui diante dessa situação, é porque essa é a hora. Façam o que ele lhes disser para fazer. Enchem as talhas vazias com água. Como assim? Sirvam o vinho. Em todas as festas, serve um vinho bom primeiro. Depois, quando já estão todos saciados, serve um vinho qualquer. Mas hoje, nas bodas de Josué e Adira, fizeram diferente. Deixaram o melhor vinho para depois. Como mulher preta, você me defenderia e me daria um abrigo? Eu amava a minha família. Mas sou obrigado a destruir outro povo. Não sou uma ameaça. Você me ajudaria? Me daria de comer? Ou faria julgamento pela minha situação? Ou me viraria as costas, permitindo que eu me tornasse mais uma vítima? Mas agora, preciso que cuidem de mim, porque os adultos não mediram as consequências de seus atos. Sou apenas uma peça num jogo de xadrez, jogado por pessoas que nunca pisarão em um campo de batalha. Não quero esmolas. Preciso apenas de uma chance para ser leal a essa terra que me acolhe. Sou apenas uma peça num jogo de xadrez. Me darem um abrigo. Eu tive fome e me deu o que comer. Eu tive sede e me deu de beber. Enquanto estrangeiro que sou, me deu hospedagem. Quando fizerem isso a alguém, será como se a mim estivessem fazendo. Sua fama cresce a olhos vistos, Jesus. Acredito que todos eles estejam ansiosos para te ouvir. E quem sabe, assistir aos seus milagres. Madalena, Pedro, André, João e Tiago. Preciso que todos se acomodem e que sejam alimentados.
Mas, mestre, não teremos comida suficiente para alimentar a todos que se juntarem para te ouvir? A alma eu posso alimentar com os meus ensinamentos, mas precisamos aplacar a fome e a sede deles todos. É isso o que Deus espera de nós. Vamos que o dever nos chama. Parece possuída por demônios. Salve-a, Senhor. Eu imploro. Por favor, ajude-a. Salve-a. Essa jovem. Tenho eu contigo, filho do Altíssimo. Não me atormente. Deixe-os. Saia. Deixe-a em paz! Eu ordeno! Graças te dou, Senhor, por ter livrado minha filha das garras do inimigo. Abrace-me, mestre, para me limpar da sujeira que me envolve a alma. Sua alma estará limpa se arrepender-se de seus pecados. Arrependido estou, meu Senhor. Vamos para casa, meninas. Vamos. Esta mulher foi apanhada no ato em adultério. E na lei nos mandou Moisés que as adúlteras sejam apedrejadas. Que diz a esse respeito? Piedade, tem piedade. Apedrejem-na! Aquele que dentre vocês esteja sem pecado, tire a primeira pedra. Apedrejem essa mulher! Ela é uma pecadora! Apedrejam-na até a morte! Agora cargo para contar nossa lei. Vamos, Jeremias. Aqui nessa passagem, Jesus livra uma mulher de feminicídio coletivo. O apedrejamento servia e serve para reafirmar a posse masculina, limpar a honra, punindo a mulher que desafia as normas patriarcais. Os que praticam violência contra a mulher não estão servindo a Deus.
te condeno. Serei eternamente grata, Senhor. Vá em paz. E a gente sabe que o Via Crucis, mais do que um espetáculo, é uma comunidade. Qual é o sentimento de fazer parte desse ano e saber que tantas pessoas vêm, passam pela Via Crucis, saem, voltam? Como que é? O teatro, ele é um espaço em que a gente pode se despir dos rótulos da sociedade, né? E a gente pode conviver com pessoas tão diferentes, de classes sociais diferentes, de opiniões diversas, né? Então a gente está todo mundo aqui por um único propósito, né? E esse espaço da arte proporciona isso. E é muito bacana porque a gente tem aí no grupo atores profissionais, a gente tem o pessoal que é ator amador, que vive de teatro também de alguma forma, e a gente tem as pessoas que querem fazer figuração. Então toda essa sinergia e essa troca é sensacional. É mais de uma centena de atores envolvidos, né, entre os profissionais e os não profissionais. Então é muito bacana essa troca e pessoas de tantas experiências, religiões diferentes, pessoas até que não acreditam na história de Deus, que se consideram ateus, mas estão aqui vivendo da arte e levando emoção para o público. Então isso é difícil encontrar palavras para descrever o que participar de um projeto como o Via Crucis representa. Eu acho isso lindo, na verdade, é o que eu mais paquero no projeto. Porque o teatro, por si só, ele já é uma arte coletiva, não tem como fazer teatro sozinho. E o projeto Via Crucis, ele abarca muitas pessoas, né? Hoje a gente tem um elenco de 115 pessoas. E são 115 pessoas que se encontram desde janeiro até aqui. Então, naturalmente, vão se criando os laços, as famílias vão se conhecendo, porque tem casais que se conheceram no projeto, são casados. Jesus mesmo conheceu a esposa dele no projeto, que é o Renato Monaro. Então, assim, é uma sensação de família estar junto. E depois do Via Crucis dá aquele vazio, né? Porque você termina o projeto com muito tempo juntos. Então a ideia é que assim, o teatro, com essa coletividade, transforme as pessoas que assistem e quem faz em melhores cidadãos, melhores pessoas, né? Eu acho que esse é o objetivo maior do teatro. Olha, eu vou te falar, eu tenho muito tempo de teatro. E quando eu estou junto aqui com eles, é como se eu também estivesse começando, porque é sempre um processo novo. E é muito interessante esse espetáculo ele ser feito pela comunidade para a comunidade, porque a gente não está trabalhando única e exclusivamente com técnica, mas acima de tudo com sensibilidade e intuição, e que às vezes isso comunica muito mais como a técnica. Não que a técnica não comunique, comunica e é importante. Tanto é que as pessoas que pretendem seguir carreira, é importante que tenham domínio técnico. Mas num primeiro momento, você ter a sensibilidade, a intuição, que às vezes com o passar do tempo, isso vai se diluindo com a técnica. Então, para mim é um privilégio estar com eles para resgatar a sensibilidade, resgatar a intuição e não submergir na técnica. Eu amo, assim, é um projeto que eu dedico a minha vida a ele, né? Tô desde 2013 aí na coordenação e eu vejo, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que todos, 99,9% dos artistas da cena de Santa Bárbara ou da região passaram pelo Via Crucis e dali tiveram o desejo de criar seus grupos, de se profissionalizar. Então a gente forma elenco, a gente forma artistas, a gente forma plateia. Então é um projeto completo. Olha, o Via Crucis eu acho que sempre teve essa prerrogativa, né? Abrir espaço para as pessoas que querem participar, entrar para as artes cênicas, né? Para o teatro, para algum tipo de manifestação cultural nessa linha. Então, aqui sempre foi esse berço de geração de atores, de atrizes e que faz, eu acho que, muita diferença no cenário cultural até de Santa Bárbara do Oeste, né? A nossa cidade tem curso de formação de atores, tem os equipamentos que são muito destinados a isso, tem uma vida cultural, eu acho, voltada para a arte muito forte. E é um investimento que a gente faz com muita responsabilidade, com muito respeito, porque nós entendemos o quanto a cultura é um fator de geração de emprego e renda. Ela permite que a gente tenha circulando, né, na economia vários aspectos que são importantes. Um festival como esse, por trás dele, tem muita gente que trabalha para que isso aconteça. Tem muita gente que trabalha por trás de outros festivais que a gente tem em Santa Bárbara. Tem muita renda que é gerada, muitos empregos que são criados. E nós aprendemos a lidar com isso e o barbarense, eu acho que percebeu de forma muito clara que isso faz parte
de uma geração de renda, é importante para a economia e a gente valoriza muito isso. Então, o Via Crucis está nessa linha, né? Nessa linha ligada à cultura, ligada aos atores e como um palco inicial para muitos que vão seguir as carreiras aí depois. Um a um, Jesus foi nomeando seus apóstolos. Pedro, a quem chamavam de Simão, e André, seu irmão. Os irmãos de Zebedeu, Tiago e João, filhos do trovão. Filipe e Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Tiago de Alfeu, menor na estatura, mas imenso na fé. Simão, o zelote que largou o punhal para segurar nas mãos do Filho de Deus. Mateus, o publicano que cobrava impostos, mas que agora distribui amor. E mais 3 dos meus fiéis seguidores, Tadeu, Tomé e Judas. Vós, por mim escolhidos, sois o sal da terra. Para isso vos preparei. Ireis pelo mundo sendo o sal que tempera e que dá sabor às vidas insossas e que evita o apodrecimento dos corações dos homens. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum. Agora estamos todos, mestre. Se preferir, podemos ceiar. Et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri. Tomai e comei. Isto é o meu corpo que será dado por vós. Sed libera nos a malo, sanctificetur nomen tuum. Bebei todos vós, porque isto é o meu sangue que será derramado para a remissão dos pecados. Apesar deste momento tão especial, a minha alma está entristecida, pois um de vocês que comeu do pão que eu ofereci e que bebeu do vinho que eu servi, irá me trair. Mestre, eu jamais o trairia. Simão, és uma rocha e por isso te chamo Pedro. Mas antes do amanhecer, tu me negarás. Não, mestre. Mesmo que tivesse que morrer por ti, eu jamais o negaria. Negarás e o fará 3 vezes antes que o galo cante. Qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Aquilo que vai fazer, faça logo. Fiat voluntas tua,
Secudentialo atintara. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sendo tu, Filho de Deus, suplique ajuda aos céus, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eles o tomarão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Também está escrito que não se deve pôr o poder de Deus à prova. Serves a Deus em vão sofrimento, Jesus. Não será em vão. Tu sabes que estás prestes a cair nas garras de homens sedentos de sangue. Sou o Cordeiro de Deus. Esta é a minha missão na terra. Rasgarão tua carne como abutres famintos. Carne é fraca, mas forte é o espírito. Gravarão o teu corpo no madeiro, depois de arrastá-lo pelas vielas de Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e que apedreja os mensageiros de Deus. Procurarás por Deus, mas ele te abandonará, como abandonou a mim quando me expulsou do céu. Tu rebelaste contra meu pai, pois tu querias reinar acima de Deus. E agora reino sobre todos os impérios da terra. Eu te entrego todos eles, sem necessidade de sacrifício, sem dor. Basta um gesto simples, um reconhecimento. Prostra-te diante de mim e adora-me, e tudo será seu. Vai-te, Satanás! Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. As escrituras que tu citas com tanta autoridade são as mesmas que os homens usarão para te condenar. E a justiça que tanto pregas te será negada. Quem se aproxima? Sou eu, Judas. Cuidado, os sacerdotes e soldados do Sinédrio estão com ele. Mestre! Não, Pedro. Todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Era a mim que procuraram. Levem-me e os deixem partir. Gustavo, venha me ajudar. O que estão fazendo? Um sujeito aclamado pelo povo como rei não pode deixar de usar uma coroa. Aqui está a sua, Jesus! Gustavo, eu preciso da sua ajuda. Agora sim! Parece um rei! Devolvam este homem a Pilatos. Digam que não agradou a corte de Herodes. É um impostor! Herodes Antipas te devolve Jesus de Nazaré. E qual foi a sentença dada a esse prisioneiro? Herodes prefere que a justiça romana julgue esse galileu da forma que achar melhor. O tetrarca prefere que Roma julgue Jesus, mas pelo visto não perdeu a oportunidade de humilhá-lo. Pois então,
O que pretendem, nobres senhores? Queremos que esse homem nos explique diante de ti, Pilatos, o que pretende com seus ensinamentos e encenações de milagres. Falei abertamente para todos ouvirem. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde se reúnem. Não disse e não fiz nada às escondidas. Portanto, perguntem àqueles que me ouviram. Eles são as minhas testemunhas. Atrevido! Como ousa nos afrontar perante o governador? Este homem, Pilatos, cura doentes com magia e expulsa espíritos malditos com a ajuda de demônios. Ele ainda desrespeitou a lei, pregando e curando no sábado e evitando o apedrejamento de uma adúltera. As encenações desse sujeito começaram na Galileia, mas já são conhecidas pela Samaria e toda a Judeia. Sua insubordinação chegou ao ponto de tumultuar os festejos do templo em plena comemoração da Páscoa. Pilatos, tome cuidado. Suas sonhos vozes diziam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso me faz crer que ele é um homem santo. Levem esse prisioneiro à coluna para ser açoitado. Eu sou digno de perdão. Meu pecado é muito maior do que qualquer possibilidade de graça. O remorso me arrasta para a escuridão, onde habitam as almas condenadas ao sofrimento eterno. Eu encontro absolvição só no carrasco. Me condena à morte. Já cheguei a uma conclusão. Que o povo decida. Tragam Barrabás. Como de costume, todos os anos, durante as comemorações da Páscoa, eu liberto um prisioneiro em alusão à libertação dos hebreus do Egito. Este ano, temos aqui 2 notáveis prisioneiros. Barrabás, condenado por assassinato e rebelião, e Jesus de Nazaré, a quem o Sinédrio acusa de blasfêmia e por se intitular o Filho de Deus e violar a lei judaica. Quem preferem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Jesus! Querem que eu crucifique o Messias? Ele não é o Messias! Ele deve morrer! Libertem Barrabás! O sangue derramado deste homem não caia sobre mim, mas sobre aqueles que o condenaram. Crucifiquem-o! Não é justo!
Ó fronte ensanguentada, em tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, venho aos teus pés tremendo, mereço a punição, mas olhas-me clemente, com santa compaixão. Vejam, o rosto de Jesus estampou-se no pano. Vê quem pretende matar. Ele é o Messias. Eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego-te meu espírito. E assim, após enfrentar as fortes correntezas de um rio violento, Jesus de Nazaré concluiu sua travessia aqui na terra. Tendo feito o percurso da agonia, uma imensa paz calou as dores impostas a Cristo. Momento de reverenciar o sacrifício do Cordeiro de Deus, cujo sangue derramado os lavou dos pecados. Qual o sentimento que você espera que eles sintam quando saírem daqui depois do espetáculo? Eu acho que eu penso assim, que o público, eles precisam sair transformados, como eu disse. A minha busca quanto artista é fazer com que a pessoa entre de um jeito e saia de outro, de cada espetáculo que eu dirijo.
Por quê? Porque a gente fica na Bíblia, as pessoas esperam muito o sofrimento de Jesus. Eles esperam muito a sua morte, né? O sofrimento. Porque a gente foi ensinado no cristianismo de um Cristo que pune, de um Cristo... Então a gente quer trazer o contrário. Eu gostaria que as pessoas tivessem a sensação da empatia que Jesus teve enquanto homem, do amor que ele espalhou enquanto ser humano aqui na Terra, dos seus ensinamentos, das suas reflexões que ele trouxe, mais nisso do que propriamente no sofrimento. Eu acho que se a gente pensar em Jesus Cristo como um homem que passou pela Terra e transformou toda uma humanidade, e é um cara muito famoso, eu sempre digo que Jesus sim é um cara famoso, porque até hoje a gente fala dele. Se a gente pensar nisso, a plateia ela sai transformada. Jesus gostaria, e acho que ele pregava isso, era a transformação do indivíduo. E é isso que a gente busca hoje com o projeto Via Crucis, que as pessoas saiam transformadas. A nossa expectativa é sempre contar a história de Jesus, usando de uma dramaturgia diferente para que as pessoas se sintam tocadas. E esse ano em específico eu acho que é um espetáculo que ele vai trazer alguns pontos da vida contemporânea, da vida de hoje, para reflexão. Então, acima da história de Jesus, a expectativa é que as pessoas saiam refletindo sobre como fazer um mundo melhor. E a expectativa também é que a gente consiga comunicar com a plateia aquilo tudo que a gente pensou ao longo de todo o processo, que seria fazer com que o espetáculo ele tocasse as pessoas de um modo muito direto. Não que não tenha tocado nas edições anteriores, mas um personagem que pudesse sensibilizá-las, olhar olho no olho, estar muito perto delas e fazer com que elas reflitam sobre algumas passagens e alguns apontamentos, levando em consideração as nossas atitudes atuais. Então eu ficaria muito feliz enquanto autor, enquanto ator e também como parte dessa equipe de produção, que a gente conseguisse tocar de fato o coração das pessoas. Como você espera que o público saia hoje daqui? Emocionado, acima de tudo, tocado. Não só emocionado porque foi bonito, mas acima de tudo emocionado porque se reconheceu, se identificou e aquilo o sensibilizou. Gostaria que as pessoas saíssem mais conscientes, que lembrassem que todos nós somos seres humanos e que nada é maior do que isso. Não tem preconceito nenhum que pode ser maior do que eu olhar no seu olho e te enxergar como eu, humana, cheia de defeitos, e então te respeitar. Olha, eu acho que saia com aquele sentimento no coração de que nunca é demais a gente rever tudo que Jesus passou ao longo da sua história, para podermos refletir sobre as nossas atitudes no dia a dia. É essa expectativa que eu acho que todo mundo que vem aqui tem, de olhar para tudo que ele passou e tudo que ele nos ensinou ao longo desse tempo. Eu penso muito nisso, o meu sentimento eu sempre saio daqui com uma reflexão para alguma coisa que está acontecendo na minha vida ou eventualmente que vai acontecer. Ao longo do caminho, foste ficando cada vez mais pesado, meu menino. Nem parecia uma criança. Bom Cristóvão, não carregaste nos ombros apenas um menino, mas sim o Filho de Deus. Ao longo da travessia, me ajudaste a carregar o peso do mundo. Mas como? Se diante dos meus olhos tenho apenas um menino indefeso. Tome seu cajado e finque-o na terra. Ao amanhecer, brotará dele flores e frutos. Então terás a prova de que eu sou quem te falei. Vocês conheceram a minha história e como eu me converti ao Cristo, nosso Senhor. Com Ele eu aprendi a servir, a amar, a respeitar o próximo, que pode ser qualquer um que cruze o nosso caminho na travessia da vida. Portanto,
todo o bem que vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Quando olharem para o próximo, vejam a mim. Estarei com vocês todos os dias, ajudando-os na travessia da vida, no desconhecido que cruza os seus caminhos. Portanto, tratem os outros como gostariam de ser tratados, pois nesse cuidado de todo dia, é a mim que estarão servindo, é de mim que estarão cuidando. Sejam a minha voz e as minhas mãos na terra. Não tenham receio de praticar o bem. Sejam bons, para que estejam comigo no paraíso.